Bem-vindo, doutores! Nesse vídeo eu vou abordar um tema controvertido que tem provocado discussões acaloradas tanto dos advogados quanto dos médicos, as obrigações de meio e de resultado na responsabilidade civil médica. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo em que eu conto um pouco mais sobre a minha carreira profissional, o motivo pelo qual eu criei o canal e os objetivos, até para que você tenha um pouco mais de segurança a respeito das informações que eu vou passar para você. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O debate sobre as obrigações de meio ou de resultado na atividade médica passa pelo exame da natureza jurídica das obrigações jurídicas firmadas entre o médico e o paciente. É um termo que virou lugar comum na boca do pessoal do direito, mas ninguém tem a menor ideia do que seja. Quer deixar um estudante do direito ou um recém-formado com cara de paisagem e com o cérebro em parafusos? Basta perguntar para ele o conceito de natureza jurídica. Sempre que eu faço essa pergunta aos meus estagiários, é um silêncio sepulcral, com todos se olhando sem saber onde enfiar a cara. Pode testar com aquele seu sobrinho pentelho fazendo OAB e que quer processar todo mundo. A natureza jurídica é a categoria jurídica, o gênero na qual se insere um instituto jurídico a partir dos exames de seus elementos concretos, com o objetivo de definir qual o regime jurídico aplicável, ou seja, o conjunto de regras que o regulamentam. Na hora que dá problema e a coisa fica confusa no direito, a solução é dar um passo para trás. Tirando a vida de concurseiro, não adianta ficar decorando lei igual um maluco. Fica aqui a dica para o pessoal do direito que acompanha o canal. Mas, enfim, em regra, qual a natureza jurídica da obrigação assumida pelo médico em relação ao seu paciente? A primeira e mais óbvia é que se trata de uma obrigação de fazer, já que o médico se compromete a realizar uma atividade do profissional em favor do paciente. Além disso, é uma obrigação infungível, pois o médico é contratado em razão do seu conhecimento, da sua técnica, da sua habilidade profissional específica. O paciente procura um determinado médico em razão da confiança que ele deposita nele. Por isso, o profissional não se pode fazer substituir por outro médico sem a anuência do paciente contratante ou em caso de urgência. Sei que existem normas do Conselho Federal de Medicina que autorizam que o médico se faça substituir por algum colega, por exemplo, os anestesistas. Ok. O profissional não estará praticando nenhuma infração administrativa, porém, praticará um ilícito civil, violando o contrato estabelecido com o paciente que o procurou e não a outro profissional. Feito esse prelúdio todo, vamos nos debruçar sobre as categorias jurídicas das obrigações de meio e de resultado. Na obrigação de meio, é quando o devedor se compromete a praticar uma conduta, uma ação em favor do credor, empregando todo o seu conhecimento, meios, técnicas, com o objetivo de obter um determinado resultado, sem, contudo, se responsabilizar a alcançá-lo. Trazendo para a medicina, é o médico que se compromete a prestar assistência ao paciente, utilizando-se do seu conhecimento, meios e técnicas, sem se comprometer em curá-lo. Já na obrigação de resultado, é quando o devedor se compromete a praticar uma conduta em favor do credor, empregando todo o seu conhecimento, meios e técnicas com o objetivo de obter determinado resultado e se compromete, se responsabiliza a alcançá-lo. É o profissional que se compromete a prestar assistência ao paciente com apoio de seus conhecimentos, meios e técnicas para atingir um resultado prometido. Como vocês podem notar, nos dois casos existe uma contratação de uma pessoa determinada
para praticar uma ação com base em seus conhecimentos técnicos e um objetivo a ser perseguido e desejado. Mas, afinal, o que diferencia, então, uma obrigação de meio de uma obrigação de resultado? O traço distintivo é justamente o teor da proposta feita pelo contratado ao contratante. É a extensão da promessa feita um ao outro. Embora ambas busquem o mesmo fim, somente a obrigação de resultado, a promessa de que o resultado será alcançado. A depender do que foi combinado entre as partes do contrato, uma obrigação de fazer pode ser tanto de meio como de resultado. Portanto, essa classificação não pode ser extraída da essência da prestação de serviço em si, abstratamente, pois decorre do que foi prometido e não da própria conduta. É o que foi informado previamente e prometido ao paciente pelo profissional que faz toda a diferença. Por isso, a simples análise da própria especialidade médica com a finalidade de, a partir da existência de risco ou não na atividade, não permite diferenciar com segurança entre obrigação de meio e de resultado. E como se pode descobrir o conteúdo do que foi combinado entre o médico e o seu paciente? A primeira forma é a partir do próprio testemunho das partes envolvidas, o que é muito falho em razão da própria memória ou da compreensão das pessoas diante do mesmo acontecimento. Outra questão aqui é claro que é quando o problema surge e acontece o conflito, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado e conta a história da melhor forma que convém. Logo, a forma mais confiável é a documentação, seja por meio da gravação audiovisual ou do bom e velho contrato escrito. Ficou claro agora a importância de um contrato de prestação de serviço bem feito, ou seja, bem detalhado quanto à amplitude do objeto da prestação, o resultado prometido e os riscos envolvidos. Nesse ponto, é importante relembrar que a relação médico-paciente está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Aqui em cima, o link do vídeo em que eu explico mais sobre o tema. Em razão do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade veiculada pelos meios de comunicação integra o contrato celebrado entre as partes. O que isso quer dizer? Ainda que não esteja prevista expressamente no texto do contrato escrito a promessa de obtenção de um resultado específico, o profissional estará obrigado a alcançá-lo se o paciente comprovar que existe publicidade nesse sentido. E não adianta se dar uma de esperto e utilizar duplos sentidos, pois o Código de Defesa do Consumidor determina que a interpretação seja sempre aquela mais favorável ao consumidor. Provavelmente você deve estar me olhando meio desconfiado e pensando, mas por que então costumam dizer que determinada especialidade médica é uma obrigação de meio ou obrigação de resultado? Então, de nada serve a análise da própria especialidade médica para definir se estamos diante de uma obrigação de meio ou de resultado? Muita calma nessa hora. Como eu disse, é o conteúdo da promessa que diferencia uma obrigação de meio de uma obrigação de resultado. Mas agora se coloque no lugar do juiz. Não existe prova segura no processo judicial em relação ao que foi prometido pelo médico ao paciente. O juiz é obrigado a decidir em favor de uma das partes. Não pode simplesmente dizer que não vai julgar o processo porque não sabe o que ao certo que aconteceu. Por óbvio, não pode também simplesmente fazer um cara e coroa e decidir o processo. Ele tem que decidir de uma forma racional. E como ele faz isso? Não havendo elementos concretos do caso, tem que se valer das presunções jurídicas extraídas da experiência comum. É aqui que toda essa discussão sobre quais especialidades médicas são obrigações de meio ou de resultado se encaixam. Diante do exame das especificidades das atividades de cada uma das especialidades médicas
estabelece um padrão do que é normalmente prometido pelos médicos e o que é esperado pelos pacientes quanto ao conteúdo do contrato. Logo, estabelece-se uma presunção jurídica do que é normalmente combinado entre o médico e o paciente em determinada situação para aquela especialidade médica. Na prática, é uma regra que pode ser afastada se ficar comprovado para o juiz que o que aconteceu efetivamente foi diferente. Vamos imaginar a situação em que fique comprovado que o médico prometeu a cura ao paciente por meio de determinado tratamento. Em outras palavras, transformou uma obrigação que normalmente é de meio em uma obrigação de resultado. Não existe nenhuma proibição jurídica para que faça isso. Não é uma hipótese totalmente irrazoável. Basta pensarmos nas publicidades agressivas que induzam realmente o paciente a pensar que o médico garante o resultado. Vou deixar aqui em cima o link de um vídeo do canal sobre publicidade. Em regra, o médico somente se compromete a tratar o paciente empregando para tanto o seu conhecimento, meios e técnicas, sem se obrigar a curá-lo. Isso ocorre pois a atividade médica, por definição, está sujeita ao acaso, ao imprevisível comportamento da fisiologia humana, que, por vezes, desafia os prognósticos mais acurados. Apesar de serem esperados determinados padrões de resposta, cada organismo é único. Logo, a responsabilidade médica não decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Assim, não cabe ao Poder Judiciário se manifestar sobre o tratamento mais adequado ao paciente, e sim se foi adotado um entre aqueles tecnicamente adequados pela ciência médica para o caso do paciente naquelas mesmas circunstâncias concretas. Mas por que toda essa discussão sobre classificação em obrigações de meio e obrigações de resultado? Tem alguma utilidade prática? Nas obrigações de meio, cabe ao paciente comprovar no processo judicial todos os elementos da responsabilidade civil médica: conduta, nexo de causalidade, dano e culpa. Vou deixar aqui em cima o link da nossa playlist dos vídeos sobre responsabilidade civil médica. Nessa hipótese, há presunção de que o dano teria ocorrido de qualquer modo pela decorrência natural da progressão da enfermidade, alheia à sua vontade e superior às forças do profissional. Aqui estou me referindo apenas àqueles danos próprios do encaminhamento natural da doença. Logo, caso o paciente não consiga provar todos os elementos da responsabilidade médica, inclusive a culpa, o resultado é o julgamento improcedente do processo judicial e não responsabilização do profissional. Vamos a um caso prático julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial, ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais. Tratamento de disfunção erétil mediante a colocação de prótese peniana. Complicações no período pós-operatório que conduziram ao quadro de grave infecção, síndrome de Fournier, e a nova cirurgia 15 dias após a primeira para a remoção do tecido necrosado. As instâncias ordinárias, de forma uníssona, com amparo no arquivo fático probatório reunido nos autos, reconheceram não se encontrar demonstrado o fato constitutivo direito do autor, qual seja, a ocorrência de erro médico. Reconheceu-se, na verdade, que o procedimento médico transcorreu dentro da normalidade, sendo certo que o paciente, por razões que não podem ser atribuídas ao médico, deixou de comparecer à consulta pós-operatória, procedendo inadvertidamente à retirada da sonda urinária. É certo ainda que, quando de seu tardio retorno, o recorrente apresentou quadro generalizado de infecção interna, com necrose do tecido da glândula, fato que ensejou a amputação do órgão genital. Aqui a importância de sempre se registrar no prontuário médico o não comparecimento do paciente às consultas agendadas, bem como todos os comportamentos inadvertidos, incorretos do paciente durante o pós-operatório.
Por outro lado, quando se está diante de uma obrigação de resultado, cabe ao paciente demonstrar a existência de um contrato, verbal ou escrito, e que o resultado prometido não foi alcançado pelo profissional para que reste caracterizado a obrigação de indenizar. Como o autor é obrigado a demonstrar a existência do contrato, um contrato bem escrito, bem feito quanto ao resultado prometido pelo médico, reduzirá o subjetivismo na análise do paciente e principalmente do juiz. O paciente será forçado a produzir prova contra si mesmo, na medida que não poderá afirmar que o médico prometeu maravilhas e resultados mágicos quando o contrato escrito e assinado diz justamente o contrário. Nas obrigações de resultado, existe uma presunção de que o resultado só não foi obtido porque o profissional atuou de forma culposa. Portanto, cabe ao médico demonstrar que agiu com a técnica, os meios e o conhecimento adequado para o caso, mas que o resultado prometido não foi alcançado em razão de fato alheio à sua vontade ou capacidade. Perceberam que houve uma inversão do ônus de provar a culpa? Somente se demonstrada cabalmente que não houve culpa pelo médico, o que não é algo simples, estará afastada a responsabilidade do profissional. Por isso é errado dizer que a obrigação de resultado transforma a responsabilidade do médico de subjetiva em objetiva. Se fosse responsabilidade objetiva, o médico sequer poderia demonstrar que agiu corretamente, afastando a culpa. Nos próximos vídeos, eu vou tratar com calma de cada um desses casos, mas já posso adiantar, como exemplo de obrigação de resultado, a cirurgia plástica, procedimentos estéticos dos dermatologistas, radiologia e anestesista, laboratórios. Para finalizar, vamos analisar duas decisões do Superior Tribunal de Justiça. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a situação é distinta. Todavia, quando o médico se compromete com o paciente a alcançar um determinado resultado, o que ocorre no caso de cirurgia plástica meramente estética. Nessa hipótese, segundo o entendimento nesta corte, o que se tem é uma obrigação de resultados e não de meios. No caso das obrigações de meio, a vítima incumbe mais do que demonstrar o dano, provar que este decorreu de culpa por parte do médico. Já nas obrigações de resultado, como a que serviu de origem à controvérsia, basta que a vítima demonstre como fez o dano, que o médico não alcançou o resultado prometido e contratado, para que se presuma a culpa, havendo destarte a inversão do ônus da prova. Não se priva, assim, o médico da possibilidade de demonstrar pelos meios de prova admissíveis que o evento danoso teria decorrido, por exemplo, por motivo de força maior, caso fortuito ou mesmo culpa exclusiva da vítima, paciente. Outro julgado. Nas obrigações de resultado, cumpre ao médico demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. Apesar de não prevista expressamente no CDC, Código de Defesa do Consumidor, a excludente de caso fortuito possui força liberatória e exime a responsabilidade do cirurgião plástico. Nesse caso, o cirurgião plástico conseguiu comprovar que os danos não decorreram da má conduta, e sim de fatores alheios à capacidade dele, decorrentes da próprio organismo do paciente, e não foi condenado. Então, o meu objetivo aqui foi esclarecer o tema das obrigações de meio e de resultado e as suas implicações na responsabilidade civil do médico, chamando a atenção para a importância dos documentos para demonstrar o conteúdo do que foi acordado com o paciente. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo e tem apenas o objetivo de levar informação ao médico para que dessa forma se previna contra problemas. Caso surja algum, procure o seu advogado para examinar o seu caso concreto o quanto antes. No direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os demais colegas médicos,
você pode estar ajudando alguém a evitar um problema sério. Inscreva-se no canal, clique no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Inscreva-se no Instagram, lá eu aviso sempre que eu posto aqui no YouTube. Fica à vontade para deixar nos comentários aqui embaixo sugestões de novos temas a serem abordados. Obrigado pela audiência e até a próxima.